Senhor Jesus para a igreja, amém? Quero convidar a igreja a estarmos abrindo as nossas Bíblias no livro de Juízes. No capítulo 6. Juízes, capítulo 6. E antes de nós lermos o texto, eu quero propor para a igreja 3 perguntas de reflexão. Quero perguntar que você, quero que você guarde melhor, eu quero que você guarde essas perguntas. O que te intimida? Qual é a situação na sua vida que te intimida? Qual é o problema que porventura você possa enfrentar, que te gera medo, que te intimida? Qual é a sua reação a ele? Qual é a reação que você tem às coisas que te intimidam? Aí a terceira pergunta para você refletir: qual é a maneira diferente que eu poderia reagir a esses problemas, diferentemente do que eu costumo responder? Quando algo nos intimida, geralmente nós damos uma resposta imediata. Então, qual é a resposta diferente daquela resposta que comumente você dá às situações que te intimidam? Como você poderia responder de maneira diferente as coisas que te intimidam? Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens que nós vamos falar do tema de liderança espiritual. E liderança espiritual é um tema que tem sido muito comum no meio dos negócios. Homens de negócios trabalham com a liderança espiritual. E o que consiste para eles, o tema da liderança espiritual? Líderes de negócios que demonstrem virtudes, demonstrem valor, retidão e influência sobre a vida das pessoas que ele está liderando nos seus negócios. Então, a liderança espiritual dentro do meio de negócios nada mais é do que uma busca de valores que a palavra de Deus nos apresenta, para que as pessoas demonstrem, principalmente aqueles que são chefes de setores, são gerentes, são grandes empresários, apresentem diante da sua tarefa, diante dos seus liderados, para influenciá-los dentro dos seus negócios com esses valores. E a liderança espiritual, nós aplicamos ela em vários momentos da nossa vida. Nós temos a liderança espiritual na nossa família, no nosso trabalho. Temos a liderança espiritual que nós exercemos nos ministérios da igreja, nos grupos pequenos, nos lares, nas células, em todos os momentos. Nós temos situações que nelas nós devemos nos posicionar com essa dimensão da liderança espiritual. E eu quero falar nessa noite da liderança espiritual em Gideão. Então, Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Amém? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Ebielita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu,
Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, e um efa de farinha. A carne pôs no cesto, e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é a minha paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos heberitas. Até esse versículo, oremos. Senhor nosso Deus, dá-nos, ó Pai, a Tua direção na ministração da mensagem nessa noite, Senhor. Lemos a Tua palavra, buscamos na Tua palavra, Senhor, edificação, exortação e consolo para as nossas vidas, ó Pai. Fala-nos, ó Deus, edifica-nos, exorta e consola-nos na Tua palavra, no Teu Espírito Santo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse momento que Gideão está vivendo é o momento em que o povo de Israel está sofrendo uma grande opressão dos midianitas. Quando o povo estava colhendo a sua plantação, chegava os midianitas e roubavam aquela colheita. Quando estava malhando o trigo, passavam e roubavam aquela farinha. Então não é à toa o lugar aonde Gideão está malhando esse trigo. Ele está malhando o trigo não no moinho, mas em um lagar. O lagar é o lugar de moer uvas, não é o lugar de moer o trigo. E diferente de um moinho, que é uma construção acima da terra, por menor que ele seja, você vê um moinho de boi, você tem lá aquela pequena haste no meio onde amarra o boi vai rodando, andando ao redor, moendo aquele o trigo para fazer a farinha. O lagar é um tipo de cisterna no chão, onde se joga as uvas, se pisa as uvas para fazer o seu suco, deixá-lo fermentar para virar o vinho. Então, em vez dele estar malhando um trigo num moinho, que seria visível, ele está malhando o trigo num lagar abaixo da vista dos possíveis salteadores midianitas que passassem naquela região. E não satisfeito estar dentro do lagar, escondido, escolheu um lagar que estava atrás de um carvalho, que é uma árvore grande, que dificulta ainda mais a vista, a percepção de alguém que passasse pelas redondezas, que ele estava ali moendo o trigo. Ou seja, ele estava
com uma atitude de extrema cautela naquele momento para não ser visto por algum grupo de midianitas que estivesse passando naquela região para roubar o fruto do seu trabalho. E diante desse momento que ele está, vem o anjo do Senhor perante ele e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Um homem que está malhando o trigo escondido é chamado de valente pelo Senhor. Então, nesse ponto eu quero trazer a primeira pergunta. O que te intimida? O que intimida você? O que na sua vida, nesse momento, você está enfrentando e que tem intimidado, tem trazido preocupação, tem gerado medo no seu coração? Gideão estava enfrentando uma situação que o intimidava. Ele estava intimidado pela ameaça dos midianitas. Por isso ele malhava o trigo escondido. E ele tinha uma estratégia, ele tinha uma resposta a essa situação. Ele malhava o trigo escondido para não ser roubado, para não ter ali, ele estava protegendo com essa atitude o fruto do seu trabalho e o sustento da sua casa, o pão para a sua família. Ele estava tendo uma resposta àquela situação que o intimidava. Ele estava tendo essa resposta. Aí nós chegamos na segunda pergunta, Como você reage às coisas que te intimidam? Mas Gideão estava reagindo àquilo que o intimidava. Reagindo com cautela, reagindo com estratégia, mas ele estava apresentando ali uma reação àquilo que o intimidava e buscava fazer da melhor maneira possível. E aqui nós tiramos o primeiro ponto sobre liderança espiritual. No exercício de liderança espiritual, nós vamos enfrentar situações que nos intimidam. Quando nós lembramos de Gideão, nós lembramos sempre da vitória. Dos 300 homens que vão contra os midianitas e vencem aquele exército. Mas até chegar a esse ponto, Gideão passa por esse momento de enfrentar essa situação que está o intimidando. Quando nós vamos nos posicionar na nossa vida, diante da nossa família, no nosso trabalho, no mundo que nós vivemos, como uma liderança espiritual, nós vamos enfrentar situações que nos intimidam, que trazem algum receio, algum medo em nosso coração. E podemos dar algumas respostas imediatas a essas intimidações, respostas que têm por objetivo nós nos resguardarmos, nos protegermos, termos zelo. Então, ser um líder espiritual, exercer a liderança espiritual, não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades e, sobretudo, que nós não vamos nos sentir intimidados diante das situações difíceis que se apresentam na nossa vida. Então, o líder espiritual, ele pode ser intimidado. Mas uma coisa que não pode acontecer, e era o que estava acontecendo com Gideão, e esse chamado de Gideão muda essa situação, é que a situação que nos intimida não pode nos definir. Nós reconhecemos que nós temos situações que nos intimidam, que nos preocupam, que nos ameaçam, que geram medo. Mas essas situações não podem nos definir. E Gideão estava num momento que ele estava se deixando definir por aquela situação. Mas nesse momento aparece o anjo do Senhor, e o momento que o anjo do Senhor aparece para ele,
o define de uma maneira diferente que a situação estava definindo. E fala: o Senhor é contigo, homem valente. Nós podemos enfrentar situações que nos intimidam, mas não podemos nos deixar ser definidos por elas. Quem nos define é o nosso Deus. Quem define a nossa vida, quem define a nossa caminhada é o nosso Deus. E a partir desse diálogo que o Senhor, ao falar com essa saudação a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, ao mesmo tempo que estava definindo, estava apresentando a Gideão também suas qualidades. E é importante termos consciência das nossas qualidades, das nossas habilidades para enfrentarmos as situações que nos intimidam. Mas igualmente importante é saber também quais são as nossas limitações. São duas percepções que no exercício da liderança espiritual nós temos que ter na nossa vida. Saber quais são as nossas qualidades. Porque ao saber as nossas qualidades, nós sabemos quais são os nossos potenciais, o que nós podemos fazer. Mas também saber as nossas limitações. Porque as nossas limitações, o reconhecimento das nossas limitações, também nos ajudam a não subestimar aquilo que nós estamos enfrentando. Não podemos subestimar aquilo que nos intimida. Mas também não podemos nos submeter a essa intimidação. E quando Deus está nesse diálogo com Gideão, ele fala: mas como eu, que eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor na tribo de Manassés, e Manassés era a menor tribo de Israel. Ele está falando: eu sou da menor tribo eu sou da menor família eu sou o menor na minha casa. É importante sabermos quais são as nossas limitações. Porque naquilo que nós sabemos que nós somos limitados, nós vamos buscar nos aperfeiçoar. Se nós não temos consciência das nossas limitações, nós não buscamos nos aperfeiçoar naquilo que são as nossas limitações e caímos rotineiramente nos mesmos erros. Então, reconhecer quais são as nossas limitações são importantes. Mas também não podemos, ao reconhecer as nossas limitações, pensar que nós somos incapazes de enfrentar aquilo que nos intimida. Porque quando ele fala isso, e tem duas situações, quando Deus fala com Gideão, o anjo do Senhor aparece a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Ele responde: mas se o Senhor é conosco, como nos aconteceu tudo isso? E o que fez aquilo que os nossos pais contam, que tirou do Egito e que peregrinaram no deserto, e as maravilhas que se fez, e agora nós estamos entregues nas mãos dos midianitas. E o Senhor fala com ele: vai nessa tua força e livra a Israel. Então, novamente, uma palavra do Senhor, definindo o Gideão. É homem valente, é homem que tem força, apresentando já as suas qualidades. E nessa chamada do Senhor para as suas qualidades, ele fala das suas limitações. Mas em resposta às suas limitações, vem a resposta do Senhor para ele: não te enviei eu? Já que eu te enviei, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O chamado de Deus para exercer as suas forças, as suas qualidades, as suas capacidades. Para esse chamado específico. Gideão era o chamado específico de liderar Israel para se libertar dos midianitas. Mas o Senhor tem chamado na sua vida hoje. Chamado para ser um pai de família, uma mãe,
chefe no lar, para ser um homem ou uma mulher de integridade no seu local de trabalho, para nesse ambiente você dar testemunho da palavra do Senhor com a sua integridade. Saber administrar situações difíceis que surgem tanto no âmbito da família quanto no âmbito do trabalho. Enfrentar essas situações que intimidam o Senhor nos chama como seu povo e algumas vezes nos chama para tarefas específicas. Às vezes o Senhor também nos chama para que possamos exercer liderança espiritual em tarefas específicas. E nessas situações é importante não deixar que a situação que nos intimida nos defina. Ter a consciência das nossas limitações, mas também ter a consciência das nossas qualidades. Porque nem aquilo que nos intimida, nem as nossas limitações podem nos impedir de agir. Aí a nossa resposta à situação que nos intimida, aí vem a terceira pergunta que eu fiz, qual é a resposta diferente que nós podemos dar? É a resposta que vem quando nós sabemos que algo nos intimida, sabemos as nossas limitações, sabemos das nossas qualidades para enfrentar essa situação, e algo importante que Deus estava dando a conhecer para Gideão, para essa tarefa que estava chamando: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como um só homem. Nós sabemos o que nos intimida, sabemos nossas limitações, sabemos nossas qualidades e sabemos que Deus está conosco. Sabendo que Deus está conosco, sabendo que Ele nos direciona, sabendo que Ele nos dá o entendimento, sabendo que Ele nos dá as qualidades, as aptidões, Ele nos criou e nos criou com as qualidades que nós temos. E Ele nos criou com essas qualidades para que nós venhamos a desenvolver essas qualidades. Então, diante de situações que nos intimidam, nós respondemos a essa situação com a consciência do que é a nossa limitação, mas também com a consciência de quais são as nossas capacidades, as nossas habilidades, os nossos potenciais que Deus nos deu para que eles sejam desenvolvidos. E a consciência de que Ele está conosco. E a última lição que nós vemos nesse momento do chamado de Gideão, nessa noite, e nós vamos, nas próximas 2 semanas, ainda ver mais algumas lições que Gideão nos traz. Mas para fechar a mensagem dessa noite, o posicionamento diante de Deus. Gideão tem um encontro com o Senhor enquanto ele está malhando o trigo. O Senhor o chama para uma tarefa. O Senhor o chama a não se deixar definir pela situação que o estava intimidando e fazer algo para mudar aquela realidade. Mas o final desse diálogo com o Senhor, Gideão fala assim: se é o Senhor mesmo, então faz um sinal para que eu creia. Traz o boi para o sacrifício, traz os bolos asmos para apresentar diante do Senhor. O anjo do Senhor manda que ele coloque em cima da pedra, jogue o caldo por cima e aquilo se consome em fogo. E depois disso, Gideão edifica um altar. Edifica um altar ao Senhor naquele local. Quando ele está edificando um altar, é um símbolo de consagração da sua vida ao Senhor. É um símbolo de posicionamento que ele, a partir daquele momento, tem diante de Deus. Sabemos que Deus está conosco, também nós nos posicionamos em fidelidade a Deus. Edifica um altar como símbolo de que a sua vida ali está consagrada ao Senhor. Então a liderança espiritual passa
na nossa vida pelo posicionamento. O posicionamento que nós temos, o posicionamento que nós temos diante de Deus, o posicionamento que nós temos com a nossa integridade, o posicionamento que nós temos em viver os valores que a palavra do Senhor nos ensina. O posicionamento de nos mostrarmos como homens e mulheres consagrados ao Senhor. Então nós passamos por esse momento, o posicionamento. E quando Gideão chega nesse momento desse posicionamento diante de Deus, de consagrar a sua vida ao Senhor, de edificar o altar, toda aquela situação intimidadora que o definia, já não o define mais. A partir desse momento, o que passa a ser definido na vida de Gideão é aquilo que o Senhor faz na vida dele. O que passa a ser definido na vida de Gideão naquele momento é o homem valente que recebeu a saudação. O Senhor é contigo, homem valente. Ali fica um marco de onde Gideão rompe com tudo aquilo que a situação intimidadora o definia, para a partir daí dar os passos com as qualidades que o Senhor o tem dado e ser definido por aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele. E assim também tem que ser na nossa vida. Temos um momento na nossa vida que tem que ser um marco diante de Deus, que as situações que nos intimidam não estão mais nos definindo, mas o que nos define é aquilo que o Senhor vem fazer em nossa vida. O que nos define é as qualidades, os dons, os talentos que o Senhor nos dá, que nós colocamos em ação, exercitamos, nos agimos, movemos, de acordo com as qualidades que o Senhor nos dá. E com essas qualidades passamos a dar uma resposta diferente à situação que nos intimida. Não pelaquilo que a situação nos impõe, mas uma resposta que nós damos a esta situação que nos intimida, direcionados por Deus. Na confiança de que o Senhor é conosco. Na confiança de que Ele está agindo em nossas vidas para mudar essa situação. Para essa situação não ter mais domínio sobre as nossas vidas. E o domínio das nossas vidas ser único e exclusivamente da vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Nesse momento quero convidar você a vir ao altar, pedir o Ministério Louvor, está se posicionando. Eu quero convidar você a colocar diante de Deus as situações que têm te intimidado na sua vida. Os problemas que você tem enfrentado, que tem trazido preocupação na sua vida, e que muitas vezes você pode até se deixar definir por esses problemas. Quero convidar você a vir no altar, colocar essas situações diante de Deus, para que assim como Gideão nesse chamado, nessa saudação que o Senhor faz a Gideão no momento do seu chamado, o Senhor é contigo, homem valente. A partir dessa saudação, a realidade foi mudando na vida de Gideão, e não só de Gideão, mas do povo de Israel. Que você coloque diante de Deus aquilo que tem trazido preocupação na sua vida, aquilo que tem te intimidado, para que a partir desse momento, dessa entrega, você seja dirigida pelo Senhor, para dar a resposta adequada a essa situação. E a resposta adequada a essa situação é enfrentar essa situação sabendo que o Senhor é contigo.